E aí pessoas, tudo bem? Bem-vindos a este canal, o Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, ali está o mestre do terror, vigilante imperturbável como sempre. E eu vim aqui neste vídeo falar sobre mais uma daquelas situações ingratas e curiosas da infância. É mais um Histórias da Minha Vida com Gibi. Nunca pensei em fazer um quadro nesse canal. Isso dava um quadro, hein? Porque já tem alguns vídeos assim. Mas, por enquanto, não vou considerar um quadro. Mas vai ter muito vídeo assim, já tem muito vídeo assim. São vídeos em que eu comento mostrando a edição, mostrando o gibi que motivou essa história, que protagonizou essa história. Eu conto episódios da minha vida de leitor, de colecionador e coisas que eu passei ligadas a esse gibi. E eu falei num vídeo aí atrás que eu gravaria esse vídeo, que eu contaria essa história, que é a dessa edição aqui. Super Amigos número 42, A Tropa Vermelha. E até tem uma capa muito bonita. Essa edição me foi presenteada pelo meu amigo Jair. É uma edição de 1988, se não me engano, né? Vamos aqui aproximar aqui, ó. Vamos ver. Aproxima, a luz fica ruim, mas é isso mesmo, ó, 88. E quando o Jair me presenteou num dos surpresas da Gibisfera, eu abri, eu não reconheci a revista. Eu ainda comento, curiosamente eu comento, quando eu passo a revista, que não conheço essa capa e tal. Mas depois, com o tempo, quando eu fui ler, eu descobri que eu não estava lendo, eu estava relendo. E eu me dei conta de que eu conheço essa edição, sim. E que essa edição me ensinou uma das primeiras lições fortes, enquanto moleque, de humildade que eu tive na vida, né? De a gente aprender a ser humilde, a não desvalorizar nada de ninguém. Foi essa edição aqui. Portanto, esse não é um vídeo do qual eu quero falar tanto da edição em si. Eu quero contar a história. Eu até pensei em gravar um daqueles vídeos em que eu apareço, mas eu acho que não tem necessidade. Acho que vamos só contar a história. Eu vou falar rapidamente sobre... Até porque não deve ter ninguém morrendo de vontade de me ver aí, né? Eu vou falar rapidamente sobre a revista em si, depois eu conto a história. Ela traz a história Alerta Vermelho, com argumento do Steve Englert e ilustrações do Joe Stanton, na qual a gente fica sabendo que a tropa dos Lanterna Verde está meio dividida na época do presidente Ronald Reagan. Olha só, cara, que época. Um dos presidentes americanos mais presentes na cultura pop, eu diria. E porque uma parte dela, o Kilowog, o John Stewart e a Katma Tui foram para então União Soviética. Na época existia a União Soviética, e principalmente o Kilowog acabou ajudando muito a desenvolver a tecnologia que criou as armaduras da tropa dos Sovietes Supremos. Foi meu primeiríssimo contato com os Sovietes Supremos. Acho que foi a primeira vez que eles apareceram nos quadrinhos, aliás, e impressionaram bastante de certa maneira. É uma história que, principalmente ao relê-la agora, eu achei bastante interessante até que é uma história bem curiosinha. Pera aí um pouquinho, pessoal, eu quero baixar a câmera. Aqui, eu tô sempre baixando a câmera, levantando a câmera, né? É uma história bastante legalzinha, bastante curiosinha. Tem o Guy Gardner, ele sempre criando problemas. Ele acaba inclusive indo para a União, inclusive indo para a União Soviética, atacando lá e tudo mais. E os soviéticos aqui, é claro, são apresentados como vilões. Isso é a época da Guerra Fria. Ó, Gorbachev, quem lembra do Gorbachev? Hoje em dia os caras mal devem saber quem é, as novas gerações, né? Mas olha, a gente viveu esse momento, né, do Gorbachev e do Reagan. E aqui o Gardner atacando a União Soviética.
E claro que os soviéticos aqui foram pintados muito como vilões. Em si é uma boa história. Também tem uma história extremamente trágica, interligada com a série Lendas da DC, na época que estava sendo publicada, com o roteiro do J.M. de Matthews e desenhos do Luke McDonnell. Nós temos Carne. O presidente americano havia feito um decreto para que os super-heróis não saíssem às ruas, não agissem, porque a população estava se revoltando contra eles. Mas os androides do Doutor Ivo estavam caçando os então membros da Liga da Justiça. Esses androides haviam sido feitos cada um com uma certa especificação para enfrentar um membro da Liga da Justiça diferente. E o Ajax, eu sempre vou chamar ele de Ajax, tá? O pessoal, eu sei que hoje em dia se chama Caçador de Marte, mas eu cresci chamando de Ajax. E o Ajax enfrentou o androide que acabou matando o Vibro, um super-herói aí meio de quinta categoria que chegou a fazer parte da Liga e foi morto. Depois tinha a Vixen e o Gladio, olha isso. E o Gladio, eles estavam no mesmo apartamento, proibidos de sair à rua. O Gladio estava entediado e ele acabou saindo à rua. Tem uma das cenas que mais me impactou na época, uma das poucas cenas que na época eu gostei nessa edição. Essa é uma daquelas edições que na releitura eu apreciei mais o que eu estava lendo, embora essa história aqui tenha me impactado um pouco. E essa é uma das maiores cenas, porque o Gladio quer sair às ruas, a Vixen diz para ele não sair. Ele pega ela pelos braços e ela diz para ele, né, tire suas mãos de mim, Gladio, ou eu te desmonto. Ele deixa essa barato, sai, veste o uniforme dele, e aí quando ele está saindo pela porta, ela para na frente dele, e aí ele fala, sai da minha frente, Vixen, ou eu te desmonto. E é curioso porque ele comenta aqui que ele é um androide tão poderoso que ele poderia enfrentar o Super-Homem, né? E o Super-Homem sempre foi, né, parâmetro de poder na DC. Ela acaba deixando ele sair. E aí a gente vai lendo a história. Eu na época não conhecia o Gladio, tá? Eu não tinha nenhum contato com ele. Esse é um daqueles personagens que a primeira vez que eu vi algum desenvolvimento dele, que a primeira vez que eu li alguma coisa dele já era a última. Porque ele morreu nessa edição. Ele acabou morrendo aqui. Já estamos nos anos 90, uma época em que matar personagens, em que morrer heróis já estava bastante banalizado. Eu sempre digo, antigamente morria um personagem, mesmo até que fosse um vilão, se fazia uma edição especial com pompa e circunstância na capa anunciando a morte do cara. Nessa época aqui, dos anos 90 para frente, depois de Crise nas Infinitas Terras, morria aos balaios e ninguém ligava, até porque quase ninguém permanece morto no universo dos quadrinhos. Mas eu nunca tinha visto o Gladio na minha vida. Li essa aventura na qual ele morre enfrentando os androides do Doutor Ivo, um androide que foi feito especialmente para enfrentá-lo. E ele detona o Gladio, ele deixa o Gladio com danos terríveis. Quando o Ajax chega até ele, ele está no fim, está completamente destruído. Ele é levado ao avô dele, que foi o cientista que o tornou esse androide, e o avô dele diz que não tem mais como ajudá-lo, que não tem como recuperá-lo. Ele está sendo mantido vivo pelos aparelhos. Ele decide desligar os aparelhos e o Gladio morre. Na época, eu vou explicar depois por que as circunstâncias disso, eu acabei não me dando conta do peso dessa história. Claro que foi a história da edição que mais me atingiu, porque mencionava a morte de um personagem que eu conhecia muito pouco, que era o tal do Vibro, que eu tinha visto uma vez ou duas só, e trazia a morte de outro personagem que me era ainda mais desconhecido, mas, né, falava de duas mortes e isso era impactante. Mas eu na época não fui atingido pelo total impacto da história. Na releitura eu percebi o quanto essa história é pesada. Depois, ainda seguindo dentro das consequências, dos atos, de tudo que estava acontecendo com o arco Lendas, né, que estava bombando na DC, com o argumento do John Ostrander e desenhos do Joey Brodowski, ou algo do tipo. Nós temos uma história do Nuclear, na qual ele enfrenta o Parasita, e o Nuclear está com bastante problemas. Ele acaba descobrindo que o professor Stein, né, que aí na época ainda fazia parte do Nuclear,
estava com câncer, ia morrer, eles estão com problemas de relacionamento e estão enfrentando o parasita que sugou o poder deles, está bem poderoso, com a ajuda da águia flamejante. Eles enfrentam o cara e o nuclear ameaça ele com uma explosão nuclear. Literalmente ele diz que vai explodir, né? Vai usar uma explosão nuclear no parasita. E o parasita fica com medo disso. E fica meio que sugerido que talvez não fosse um blefe do nuclear, que ele estava realmente disposto a fazer algo assim. Aí ele anuncia a Super Amigos número 43. A Terceira Guerra Mundial está chegando em Super Amigos, uma edição que eu acabei nunca lendo. Mas qual é a história de humildade que esse gibizinho me trouxe? O que acontece é o seguinte: eu tinha um grupo de amigos muito pequeno na época, muito seleto. Por alguma razão, a maior parte dos moleques que eu conhecia na época não gostavam de ler coisa alguma, muito menos quadrinhos. E eu tinha um grupo muito pequeno de amigos que gostavam de ler, ou pelo menos gostavam de colecionar quadrinhos. Tudo, sabe, um influenciando o outro, a gente chegou nesse nível. Um desses meus amigos ganhou da mãe dele um gibi, o gibi dos Super Amigos. Esse aqui, essa edição. Quando ele veio mostrar pra gente, a gente olhou e, cara, hoje em dia eu vejo claramente que foi só inveja. Sabe, inveja de moleque bobo? A gente era tudo menino, cara, né? A gente era tudo menino. Anos 80, a gente era criança. A gente era bem criança. E criança pode ser cruel. E o que a gente fez? A gente começou a desmoralizar, a desdenhar a edição, dizer que era um gibi muito chato, com uma história muito boba, nada a ver, olha só, os desenhos estavam ruins, cara, você nunca vai conseguir trocar essa edição com ninguém. Eu lembro que o pessoal começou a zoar ele e eu entrei na onda e zoei também, e zoei bastante. Eu não vou aqui passar o pano pra mim mesmo, dizer que foi sem querer ou que eu fiz menos que os outros. Eu me deixei influenciar sim, mas eu fui forte no negócio. Eu quis fazer aquilo, eu quis tirar onda com o moleque. Só que o destino às vezes é uma coisa curiosa, gente. A minha mãe, naquele mesmo dia, havia prometido pra mim que também me daria um gibi. E como eu já falei para vocês, ganhar gibi, adquirir gibi na época era bem custoso. Era difícil. Não era fácil para mim, né? Então, ganhar um gibi era um evento. E a minha mãe tinha ido ao centro da cidade e ela disse que na volta me traria um gibi. E eu estava ansiosíssimo esperando. E eu lembro que nós estávamos todos em cima de um terreno baldio que ficava sobre um barranco perto da minha casa. Eu e os meus amigos, inclusive esse menino, e nós estávamos lá falando do gibi dele, que era chato, que era feio, que não sei o que. Quando de repente eu vejo que a minha mãe está chegando. Eu larguei todo mundo e fui lá correndo para ver qual era o gibi que ela tinha me trazido. Vocês já adivinharam, né? Eis que minha mãe me trouxe uma Super Amigos número 42. A mesma edição que eu havia descido o cacete o tempo inteiro. Quando eu voltei, meus amigos, é claro, perguntaram, né? Então, cadê o gibi? O que ela te deu? E aí eu não sabia o que dizer. Eu lembro, isso me voltou na memória de uma maneira agora que eu lembro nitidamente. Eu não soube o que dizer por um momento, eu cheguei a pensar em dar uma desconversada, mas eu sabia que eu não ia ter como mentir, né? Eu peguei e disse, ela me deu o mesmo gibi que o nome do menino era Márcio. Ela me deu o mesmo gibi que o Márcio ganhou. E aí o outro menino olhou pra mim e falou assim, esse gibi é chato pra caramba, né? E aí, cara, você vê como aquela coisa da inveja e do se arrepender do que fala, né? Nós havíamos desmoralizado tanto o gibi dele, dizendo que a gente trocava muito gibi um com o outro, dizendo que ninguém ia querer trocar com ele e tal. E agora eu tinha um igual. E eu não tive, na época, a presença de espírito ou a humildade de dizer, pior que é. Eu peguei e falei assim, até que não é tão chato assim. Só porque era meu. E aí eu passei a ser o alvo da zoada, né, cara? Eu passei a ser o alvo da zoada. Porque daí os caras falaram, agora que você ganhou um igual, não é mais, não sei o que. Esse gibi é uma porcaria assim, ninguém quer, não sei o que. E eu me senti muito mal.
E não vou mentir pra vocês dizendo que eu me senti muito mal, porque na hora, instantaneamente, eu aprendi uma lição de moral sobre não ser cruel com os outros. Eu me senti muito mal porque eu tinha simplesmente zoado o menino e não tinha previsto que o mesmo podia acontecer comigo. Que eu devia ter pensado melhor antes de zoar o moleque. Apenas um tempo mais tarde foi que eu realmente tirei a verdadeira lição que a situação traz, que é a que eu falei. Uma lição de humildade, de não desmoralizar ninguém, não diminuir ninguém, porque pro menino tinha valor, cara. Ele tava muito feliz quando ele ganhou e ele tinha mais dificuldade ainda de ganhar um gibi do que eu. E quando ele ganhou a gente desceu o cacete, sem nenhuma razão. E o que o destino fez? Me deu o mesmo. Ali eu aprendi que a gente não devia desmoralizar ninguém, não devia diminuir ninguém. Mas, é como eu falei, não aprendi na hora, não foi uma lição instantânea. Tem lições que pra entrar na cabeça de um moleque cabeça dura não é na hora, né, cara? Tem lições que você precisa de um tempo pra assimilar. Tipo, eu fui pra casa depois, fiquei pensando no assunto. Fui ler o gibi, eu tinha ganhado, fui ler, né? Não gostei realmente, eu lembro que eu não gostei da edição. Eu realmente achei uma edição ruim. Mas ficou pra mim a lição de que eu nunca mais faria aquilo. Eu nunca mais ficaria falando mal de nada que fosse dos outros, por mais que eu não gostasse. Porque o que não era bom pra mim podia muito bem ser bom pros outros. E do contrário também, o que era bom pros outros podia não ser bom pra mim. Aí fica essa, mais uma das minhas histórias de vida, das minhas histórias de colecionador ligadas aos gibis. Faz parte da vida. E se você gostou desse vídeo, likezinho aí pra mim. E pro meu querido mestre do terror. Fomos!